vocês? Olha nós aqui de novo. Terça-feira foi a nossa primeira live. Vamos começar aqui a próxima. E eu já vou abrir aqui para ver quem está comigo. Quem é pontual, quer dizer, 3 minutinhos, né, de atraso. Olá, crianças, a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Essa é a nossa mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, com as nossas 2 lições que faltam. Falta a lição número 3 e a lição número 4. Terça-feira passada nós fizemos uma gravação, uma live de a lição número 1 e a lição número 2. Eu estou olhando para 2 lugares porque tem 2 aparelhos ligados aqui. Mas eu já quero acompanhar quem é que está aqui comigo. E vamos aguardar um pouquinho para a gente começar então a nossa aula, revisar o assunto das aulas passadas, aula 1 e 2. E já começar a de hoje. Fale como é que está a imagem, se está dando algum probleminha, para a gente tentar consertar aqui, tá bom? Quem já está conosco, deixa eu ver. Pelo Facebook dá para eu ver por aqui, pelo computador. Mas pelo Instagram, o irmão Diego que está aí, ele vai dar um alôzinho, ele vai ver. Esta aula, principalmente, a princípio, é para as crianças dos juniores, 9, 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, da igreja em Lagoa Seca, bairro de Lagoa Seca, aqui em Natal. Ok? Aqui, deixa eu ver o Facebook, quem é que está ao vivo, se tem alguma criança aqui, para a gente já começar a fazer a chamada. Pelo Instagram, já temos a irmã Magda, é isso? As meninas estão pelo Instagram, mas é melhor Facebook, amado. Se tiver a imagem um pouco torta ou não visível, é só falar. Quem mais está presente? Deixa eu ver quem está presente aqui. Ainda não estou conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar uns 5 minutinhos no máximo para a gente já começar. Está conosco aqui uma Aparecida. A minha líder, foi minha líder do DEPIM. Está no Rio de Janeiro. A paz do Senhor, amada. Vamos ver quem mais está faltando. Tem que ter pelo menos umas 5 crianças, 5 alunos. Só estamos com quem? A Magda está ao vivo. Se a Yasmin e a Isabela estiverem participando, por favor, dê um alô aí. Ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Mas eu prefiro o Facebook porque eu tenho mais o controle aqui. Tá certo? Vamos ver aqui. Facebook.
Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver se as meninas respondem. Tá faltando a Ana Beatriz, tá faltando o Enzo, tá faltando a Camila. Tá faltando quem mais? Yasmin, falou alguma coisa? Ou Isabela? Falta o João, falta a Lara, a irmã Nazaré também, a irmã do Rio de Janeiro, Nazaré Cardial. A paz do Senhor, amada. Camila chegou pelo Instagram, é isso? Ah, é Camila minha amiga, não Camila minha aluna. É quase uma professora. Camila, minha amiga, Débora também. Olá, olá. Esse vídeo, como eu falei no início, amadas, é da Escola Bíblica Dominical, as aulas que ainda faltam para a gente normalizar o conteúdo do cronograma. Mas temos também o irmão Iago, meu filhão na fé, a irmã Valesca, que eu acredito que está lá em São Paulo agora. E a Ju, a prima do meu amado aqui, irmão Diego. Olá, Ju. E a minha prima também, Lua Dalgiso. Desde o meu teste, né, prima? Ah, Ionara também está aqui pelo Facebook. Oi. Olá, gente. Eu preciso de um retorno das minhas alunas, dos meus alunos, algum aluno. O João, o Vinícius, cadê o Vinícius? Cadê o pessoal da minha turma? Preciso de um retorno das meninas, das duas irmãs que estão juntas, né? Yasmin e Isabela, se o Enzo está online, pra gente começar. Senão a gente vai gravar, né? Minha amiga Sara, amazonense. Paz do Senhor, amada. Que saudade desse povo. E vamos começar, né? 7 minutos já de live. Vamos começar. Qualquer coisa fica gravado e eu passo para o YouTube. E algumas pessoas vão chegando depois. E a gente vai conversando por aqui, tá ok? Qualquer coisinha, qualquer dúvida. Se o vídeo não estiver bom, o Instagram para mim é meio novidade ainda. O Facebook, eu acredito que hoje vai ter menos erros pelo Facebook. Instagram ainda não sei, mas aí vocês vão me ajudando aqui, por favor, tá? Eu conto com a ajuda de vocês, com a paciência e com o perdão pelas falhas, tá bom? Gostaria de começar a conversar, até para falar dos exercícios anteriores, das tarefas que eu passei para os alunos, mas aí eles vão me respondendo depois, devido ao horário também. Estou rindo aqui da irmã Ionara. Nada, imagina se eu sou desenrolada. Estou meio que apanhando aqui ainda. Mas né? Então vamos fazer a chamada. Eu espero que vocês depois me retornem. Se não dá para retornar por aqui, vocês me retornem depois, tá bom? A Ana Beatriz, o Enzo Ederson, a Flávia Vitória, a Isabela Ohana, o João Cardijon, a Lara Maria, a Yasmin Manuela. Quem mais que falta? O Vinícius.
havia dito na terça-feira passada, não sei se vocês estão recordando, quem já assistiu meus vídeos passados, tá? A gente falou sobre a lição número 1 e a lição número 2. De que revista? Nós estamos na revista de aluno, a revista número 6, né? Que fala sobre igreja, a casa de Deus. A igreja, a casa de Deus, ou seja, o templo, a casa de Deus. A congregação é a casa de Deus. Então a lição número 1 e a lição número 2 já foi passada, mas aí a gente vai refletir um pouquinho, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente ficou de... Deixa eu ver quem chegou agora. Chegou a Flávia, é isso? Ah, Flávia, isso, já recebeu presença. A Flavinha acabou de ter uma aula agora e já está pegando outra aula. Muito bem, bem-vinda, irmã Flávia. Bem-vinda. Não sei se assistiu ao vídeo passado. A lição número 1, né? Igreja, casa de Deus, que é o tema das 13 lições que ainda, né, virão. Mas nesse trimestre nós já passamos da 4ª lição. Então, quatro lições já foram dadas. Domingo que vem é a lição número 5. E para a gente não perder, já que o título da revista é um apanhado de histórias que vai dar numa coisa só, tá certo? É um tema só, a gente não poderia dar a lição número 5 sem dar antes a número 4, número 3, 2, 1 e assim, né? Mas aí a gente teve a ideia de dar a lição número 1 e 2 na terça-feira e hoje, quinta-feira, a lição número 3 e a 4. A lição número 1, a Igreja Casa de Deus, fala que é um lugar de comunhão, é um lugar de comunhão. E eu passei uma tarefinha para vocês lá para casa, para vocês orarem, para a gente concluir hoje, ou então a gente continuar, né, orando. É o amigo intercessor, o amigo de oração. Ou seja, eu peguei o irmão Vinícius, tá certo? Eu peguei o irmão Vinícius pegou a Lara, né, para orar por ela. A Lara, a Ana Beatriz. A Ana Beatriz pegou a Camila a Isabela, a Isabela a Yasmin o Enzo foi o João, e o João a Flávia. E a Flávia vai orar por mim. Eu gostaria de saber pela Flávia se ela está orando por mim. Responde aí, Flavinha. Tô doidinha para saber se você orou por mim, se vai continuar em oração, que é a comunhão. Igreja é um lugar de comunhão. E o que é comunhão? Resumindo o que a gente falou, a comunhão é ter algo em comum. Vem da palavra comum, né? Ter algo em comum, ou seja, viver em união, em unidade, é pensar, ter o mesmo objetivo, não é isso? Então todos nós devemos ter comunhão. A igreja é um lugar de comunhão. E eu não sei se vocês já estão com as revistas, alguns alunos já receberam as revistas. Obrigada Flavinha. Flavinha está orando por mim, obrigada. Continue. Continue que em breve contarei a vitória, as vitórias, né? Contaremos todas juntas. Amém? E em comunhão, o que foi que a gente aprendeu? No Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é, e quão agradável é que os irmãos vivam todos como irmãos, em união, né? Todos pensando da mesma maneira, ninguém é maior que ninguém é mais bonito que ninguém é diferente, é mais rico, é mais pobre. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, a igreja não é um lugar de discórdia, de desunião, e sim um lugar de união, porque é a casa de Deus. A lição número 2, a gente viu que a igreja também era um lugar chamado casa de oração. Lembra da nossa história? Jesus chegou no templo e o templo, as pessoas estavam vendendo coisas, cambistas, vendendo coisas que não eram do agrado do Senhor. E ele disse que a igreja não era um lugar de feira, de bagunça, e sim um lugar chamado casa de oração. Então, quando a gente ora, lembra que eu também mostrei para vocês que como se fosse Deus, né? E aqui somos nós, você e eu.
Então, quanto mais a gente ora, ou seja, orar é conversar com Deus. Conversar com Deus não é um decoreba. Toda vez que você vai conversar com Deus, você não diz: oi Deus, tudo bem? Como vai? Bom dia. Oi Deus, tudo bem? Tudo vai? É como um amigo, é o seu melhor amigo. Você mais se aproxima de Deus. E você se aproxima tanto de Deus, tanto mesmo de Deus, que foi o nosso exemplo que a gente foi dado, que você passa então a ficar parecido com Ele. De tanto você se aproximar de Deus, tanto você orar ao Senhor, você passa a ser parecido. Lembra que eu pintei um pouquinho aqui, um bonequinho, que eu disse que Deus é amor, Deus é amigo. Então você passa a ser muito, muito parecido com Deus. Não tendo poder como Ele tem, é óbvio, porque nós somos criaturas dEle. E Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai. Então Ele é superior. Mas a gente fica parecido em quê com Deus? No amor, né? Na amizade, aprendendo a perdoar, a ter comunhão com os irmãos, que é a lição número 1, tá certo? A lição número 1 e a lição número 2 foi dada então terça-feira. E agora nós vamos começar a lição de hoje. Eu já fiz a chamada e a gente vai começar então com uma oração. Vamos orar juntinho, vou me aproximar um pouquinho mais de vocês. Vocês agora em casa, vocês vão esquecer todos os problemas, esquecer todas as tristezas, esquecer até o coleguinha ou o irmão que está do seu lado. Você vai esquecer de todo mundo desse lado, porque você agora vai pensar em Deus, somente nele. Ele disse assim, que Jesus ensinou pra gente, que quando a gente orasse assim, Pai nosso que estás no céu. Então a gente vai orar a Deus. Você pode orar Deus querido, Deus criador, Pai nosso, Papai do céu. A gente pode orar de várias maneiras, mas sempre diretamente a Ele, sem precisar conversar com outra pessoa. Vamos diretamente falar com o Pai. Então a gente fecha os nossos olhinhos, porque aí a gente se concentra somente em uma coisa, em falar com Deus. Quando a gente está de olhos abertos, a gente fica olhando outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então a gente fecha os olhos e a gente vai orar. Vamos orar agora? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua palavra. Não podemos, Senhor, estar na congregação, no templo, mas aonde estivermos, o Senhor estará conosco, porque estamos falando contigo e confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. Fica conosco, nos instrui, nos ensina, dá-nos entendimento para entender cada vez mais a Tua palavra, a termos mais união com os nossos irmãos e a orarmos todos os dias, em todos os momentos. Em nome de Jesus, fica conosco nesta aula, até a Tua vinda gloriosa. Amém. Muito bem. A lição número 3. A igreja é um lugar de comunhão, que a gente já viu. A igreja, a casa de Deus, é um lugar de oração. E hoje, a igreja, a casa de Deus, é um lugar de adoração a Deus. É um lugar de adoração a Deus. E o nosso versículo está em João, capítulo 4. Quem sabe, deixa eu ver se alguém me falou mais alguma coisa aqui pelo Facebook ou só pelo Instagram que estão falando. Minha amiga Elialda, irmã Cristo, irmão Márcio também, Soares, Deus abençoe. As crianças, pelo visto, estão apenas pelo Instagram, não é isso? Eu não consigo ver o Instagram aqui no notebook, mas o irmão dele está me ajudando ali, falando algumas pessoas, né? Ah, prima aí, Calegaro, lindona. Mas quero ver aqui se tem algum aluno aqui pelo Facebook. Ainda não, acredito que somente pelo Instagram. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só falar aí. E se eu não souber, vou pesquisar, é claro, né? Nem tudo a gente sabe. Então, a igreja de Deus é um lugar de adoração a Deus. Mas o que é adoração? O que a gente entende? O que você entende por adoração? Adorar é a mesma coisa que venerar. É deixar um ser, uma pessoa acima
acima de tudo, em primeiro lugar. Adorar quer dizer cultuar a Deus. E o nosso versículo de hoje, em João 4, 23, vocês já abriram, quem está com a Bíblia aí do lado, por favor. João fica no Novo Testamento. Temos o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, a partir do nascimento de Cristo. E João é o quarto livro do Novo Testamento. Quarto livro. Ache aí para mim João 4, 23. Quem já achou, vamos esperar um pouquinho. Quem tem dificuldade, peça sua mãe, peça seu pai, seu vovô, sua vovó. Peça alguém aí para ajudar você. E em João 4, 23, ele diz assim, mas é a parte B, ou seja, é a última parte do nosso versículo. Ele fala, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Então, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer esse versículo, né? João, um dos discípulos de Jesus, nos ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como é que a gente adora a Deus? Na casa do Senhor, na igreja. Lógico, a gente tem que adorar a Deus em todos os lugares. Porque senão, nessa pandemia, né, estaríamos sofrendo, estaríamos preocupados. Como é que eu vou adorar a Deus se eu só adoro na igreja, no templo, na congregação? A gente adora onde a gente estiver. Mas como a nossa lição fala sobre a igreja, sobre o templo do Senhor, né, a casa do Senhor, a gente tem um grande exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi um apóstolo que nasceu depois de Jesus. Paulo, lembra da história dele, que ele já foi perseguidor dos cristãos, de quem servia a Cristo, por ele não entender, por ele achar que as pessoas estavam erradas servindo a Cristo, ele não acreditava que Jesus ainda já tinha vindo, já tinha morrido e ressuscitado por nós. Mas ele teve um encontro com o Senhor. Deus o encontrou e conversou com ele. Por que tu está me perseguindo? Então Paulo passou a ser discípulo também de Jesus, apóstolo de Jesus. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele pastor, aquela pessoa missionária que vai para outros lugares, fala de Jesus, e lá eles constroem uma igreja e passa a ser uma congregação, eles deixam uma pessoa responsável ali e vai para outro lugar. E assim, cada lugar que ele passa, ele funda, né, uma nova igreja, igreja de Jesus. E ele então deixa outra pessoa lá, ou seja, ele faz discípulos naquele lugar. O apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, a carta aos romanos, ou seja, a cidade, ao pessoal que estava na cidade de Roma. Nós somos brasileiros porque nós somos do Brasil, não é isso? Natalenses ou potiguares, né? Norte rio-grandense, quem é daqui, não é isso? E Paulo escreveu então essa carta aos romanos. Você sabe onde é que fica? Toda a carta de Paulo, eu já dei essa dica em sala de aula. As cartas de Paulo, todas elas ficam no Novo Testamento, porque foi depois de Jesus Cristo, não é isso? Então vamos ler. Vocês lembram que vocês leram em João? Depois de João vem o quê? Vem Atos. Depois de Atos é que a gente acha Romanos. Então, em Romanos capítulo 12, ache aí Romanos capítulo 12. Romanos fica depois de Atos. Eu já marquei alguns versículos aqui para não demorar muito. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele ensina a gente como cultuar a Deus. Olha, a nossa Bíblia Sagrada, ela ensina tudo, sobre todas as coisas, inclusive como adorar a Deus. Porque é fácil a gente dizer, eu adoro a Deus, mas se a gente faz coisas erradas, será que a gente está adorando a Deus? Se a gente ama mais alguém do que a Deus, ou se a gente acha que alguém é nosso ídolo e não o nosso Deus. Então a gente está colocando essa pessoa acima de Deus. E ele ensina na igreja como a gente tem que adorar a Deus. Porque adorar, como eu falei, né, é cultuar a Ele. Então a gente não vai para a igreja para assistir ao culto. Né? Está conosco também a Monique, amada Monique. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. No Facebook ainda não, acredito que só no Instagram. O Instagram tá. Eu pensava que o Facebook
ia ser mais fácil. Acho que é porque pra mim é mais fácil o Facebook. Mas o Instagram tá mais ativado, as pessoas utilizam mais, né? Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, alguém já achou? Ele ensina como é que deve ser o nosso culto a Deus. A gente vai para a igreja para cultuar a Deus, como eu estava dizendo. A gente não vai para a igreja para assistir ao culto. Eu tenho certeza que você também está aí, você não está assistindo. Lógico, isso aqui é uma escola bíblica dominical, apesar de não ser domingo, né? Mas é uma escola bíblica. Muita coisa você está me ouvindo, mas cada glorificação a Deus, cada coisa que você presta atenção, abre a palavra, tem reverência, está exaltando a Deus, isso é um culto. Então a gente não vai para a igreja para assistir ao culto. A gente vai para a igreja para cultuar, porque é a gente que tem que dar o culto a Deus. Então ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa, esse versículo parece bem difícil, né? Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, você tem que se entregar totalmente a Deus. Você chegando numa igreja, você não tem que estar observando quem está bem vestido, quem está mal vestido. Isso não é para ser, porque a gente chega na igreja, independente de onde você senta, a nossa igreja tem um púlpito que a gente chama, onde sentam os obreiros, não é isso? A nossa denominação. Temos também os conjuntos, e temos pessoas até do último banco lá, sentado lá no último banco, não é? Mas essas pessoas também estão glorificando a Deus, também estão prestando o seu culto. Então a gente tem que ir de forma completa. Eu não vou para ver uma novidade na igreja. Eu não vou para saber o que está acontecendo, será, na igreja. Ah, irmã Maria Priscila, do Facebook, irmã Maria Priscila, também a irmã Janice, amada, amada pastora, paz do Senhor, saudade, saudade. Então a gente tem que apresentar a Deus por completo. A gente não tem que chegar lá, eu vou ver o que vai dar, ou então eu vou para a igreja somente para pedir, para suplicar, porque eu estou precisando de uma bênção, porque tem alguém da minha família que está doente. Eu vou para a igreja para cultuar a Deus. Lógico, tem muitas vezes a gente vai para a igreja para pedir, não é? Pedir pelos nossos familiares, ou pedir um emprego, mas essa não é a primordial intenção, né? A principal intenção que a gente tem que ter. A gente tem que ser por completo, chegar por completo a Deus. Ah, então quer dizer que eu também tenho que chegar na igreja por completo e chegar lá, não olhar para ninguém, não ver ninguém e ficar o tempo todo gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, porque desse jeito você poderia fazer em casa. Logicamente, na hora da oração, na hora de conversar com Deus, você tem a sua maneira de conversar com Deus. Não é isso? Cada um tem a sua maneira de conversar com Deus. Aí você pode clamar, você pode falar algo. Na nossa congregação é permitido isso. Mas na hora da palavra, na hora dos cânticos, você tem que também estar prestando atenção, né? Espiritualmente, em oração, pedindo a Deus que abençoe, cada um sentando no seu devido lugar, mas prestando um verdadeiro culto a Deus. E ele continua assim, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é a vossa adoração racional, né? Irmã Nadjane do Face, Nadjane, que saudade, amada, paz do Senhor. E a Renata do Instagram, olá, olá, gente. Quero ver meus alunos participando também, hein? Falem aí alguma coisa. Então, de maneira racional, como eu estava dizendo. E que maneira racional é essa? É desde aquele exemplo que eu dei, né? Você não vai chegar e ficar gritando, porque nem você vai entender, Deus vai entender o que você está falando, porque Deus pode ouvir. Na nossa congregação, que eu acredito que caiba 500 pessoas, as 500 pessoas que estiverem gritando, Deus vai ouvir. Só que ninguém vai entender nada que ninguém está falando, não é? E aí é racionalmente falando. Você não tem que estar, eu não sei nem o que eu vou fazer, o que eu vou falar, mas eu vou estar com a cara e a coragem. Não, racional, entendeu? Pensando,
Nós somos bastante diferentes, né? Deus criou o ser humano diferente dos animais. Por que chama a gente de animal racional e chama os animais como cachorro, gato, né? Esses animais domésticos ou gado, enfim, de animais irracionais? Porque eles não pensam, eles não raciocinam. Eu vou fazer isso, eu vou chegar na igreja, né? Quando o meu dono chegar em casa, eu vou fazer isso. Ele não tem esse tipo de raciocínio. Eles agem por instinto, que a gente chama. Então, de maneira racional. Também Flávia postou também. A gente tem que ir para ouvir a voz do Senhor. Muito bem, Flavinha, muito bem. Ouvir a voz do Senhor também é cultuar a Deus, como eu falei. Não é? Se chegar lá só a gente ficar falando com Deus, cultuando a Deus, adorando, adorando, adorando e não ouvir a voz dele, como é que a gente ouve então a voz do Senhor? Na lição número 4 a gente vai saber. Uma das coisas que a gente ouve a voz do Senhor. A gente também ouve a voz do Senhor em oração. Porque orar, como eu tinha falado na aula passada, é conversar. Quando você conversa com alguém, não é só você que fala. Quando você conversa com alguém, você também ouve. E como é que você ouve? Na primeira lição eu falei que Jesus, quando ressuscitou, que foi aos céus, Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Então, Deus Pai está no céu, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo Consolador, o nosso amigo, aquele que nos conforta, aquele que nos ensina, nos instrui, não é isso? Em oração e em várias outras coisas, tudo aqui na terra é com Ele, até a vinda de Cristo, o Espírito Santo está aqui conosco. Então, é aí que a gente ouve a voz de Deus, mediante o Espírito Santo do Senhor, não é isso? E saber também cultuar a Deus, ouvir a voz de Deus, e a gente saber o que está sendo passado, o que está sendo falado, né? Não é acreditar em tudo que se ouve. Porque os filhos precisam ouvir a voz do pai. Muito bem, Flavinha. Flavinha sempre participando. Parabéns, Flavinha. Os filhos têm que ouvir a voz do pai. E o que o pai fala? Né? Na lição número 4, quais são as estratégias que o pai fala pra gente? Não é isso? Então, e a gente tem que adorar a Deus, a Bíblia fala também em várias passagens, que é em todos os tempos, em todo tempo. É muito fácil a gente adorar a Deus quando a gente está feliz, quando a gente ganha um presente, quando a gente conquista algo, né? Passa de ano, passa por média, é muito fácil, né? É muito bom adorar a Deus nessas horas. Mas também a Bíblia fala que é em todo tempo, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em todo tempo da sua vida. Mesmo nos problemas, mesmo você triste, mesmo você passando por alguma, essa doença, essa pandemia aí que está acontecendo, muita gente infelizmente está falecendo, não é isso? Muita gente conhece outras pessoas ou que estão doentes, estão nos hospitais. É fácil ficar cantando, adorando. Adorar, como eu falei, cultuar, não é somente você estar cantando. Você também pode adorar a Deus cantando, você pode adorar a Deus orando, você pode adorar a Deus fazendo o bem. Você pode adorar a Deus ouvindo o Pai falar, que é conversando com Ele em oração. Então tem muitas formas de você adorar a Deus. Mas a Bíblia não diz assim, adore a Ele quando você estiver feliz. Toda vez que você estiver feliz, você adore a Ele. Em todo momento você tem que adorar a Deus. Seja na tribulação, seja na tristeza, ou seja na alegria. Você tem que estar sempre adorando a Deus. É difícil? É. Mas quanto mais, lembra que eu mostrei os bonequinhos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com Ele você fica. Mas o Espírito Santo de Deus nos ensina como realmente devemos adorar. E a história de hoje, a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que adoraram a Deus, mesmo estando tristes, mesmo estando perseguidos, mesmo perdendo tudo. Vou citar só um exemplo, mas não é da nossa história, de Jó, que vocês conhecem tanto, a gente menciona tanto a história de Jó lá na nossa sala de aula, né? Jó, ele perdeu tudo, até os seus filhos, mas em momento algum ele murmurou, ou seja, em momento algum ele reclamou. Ele
falou, ele ficou chateado com Deus. Ele enalteceu a Deus o tempo todo, ele engrandeceu a Deus o tempo todo. O tempo todo ele estava dizendo, glória a Deus, Deus me deu e Deus também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a história de hoje mostra, no Novo Testamento, sobre o apóstolo Paulo. Lembra que eu estava falando? O apóstolo Paulo, que ele escreveu a carta aos Romanos. Por que ele falou? Ah, Ana Luísa, tá vendo? Quem é a Ana? Qual a Ana Luísa, irmão Diego? A Ana Luísa, minha amiga, mãezona do ano. A Ana Luísa, Gabriela Rocha. Quem mais? A Magda tá aí? Irmã Gesimar, minha líder. Ai, que vergonha. Irmã Gesimar, minha líder. Coordenadora do departamento infantil. Magda está com as meninas? Magda, responde aí, por favor, se está com Yasmin e a Isabela. Mas os personagens de hoje que eu vou contar é sobre Paulo e Silas. Eles estavam em uma viagem missionária, como eu falei, né, que Paulo passou a ser missionário, apóstolo de Jesus. Eles estavam em uma viagem missionária e chegando em determinado lugar, havia ali uma menina. A menina fala, era muito jovem, mas não fala a idade. Falava que uma menina tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, mas será que não era Deus que revelava a ela? Não, tem uma grande diferença entre adivinhar e revelação, né? Adivinhação e revelação. E ela, por quê? Por que era adivinhação? Porque ela adivinhava toda a vida da pessoa, falava a vida da pessoa, e às vezes ela nem conhecia, mas os adultos responsáveis por ela ganhavam dinheiro com isso. E Paulo e Silas entrando nessa cidade, ela começou a gritar que eles eram filhos de Deus, servos do Senhor. E era mentira? Não, não era mentira. Mas o Espírito Santo de Deus, lembra? Que está aqui na terra, que estava com Paulo no momento, revelou a ele que ali era um espírito de adivinhação. Porque estava falando isso para Paulo e Silas se enaltecer, né, se vangloriar, se achar, nós somos filhos de Deus. Não é bem assim, né? Então, ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. Orou por aquela menina e repreendeu. E ele disse, em nome de Jesus, seja liberta. E a partir daquele momento, aquela menina passou a não adivinhar mais. E adivinhe o que foi que aconteceu? Aqueles responsáveis por ela deixaram de receber din-din, de receber dinheiro e ficaram então bastante chateados. Mas ficaram tão chateados com Paulo e Silas. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas e eles colocaram Paulo e Silas na prisão. Ai, muito bem, Magda. Bem-vindas, meninas. Yasmin e Isabela. Bem-vindas. Junte-se a Flavinha e aos demais. Então, Paulo e Silas, eles foram presos. Eles denunciaram aqueles responsáveis pela menina, dizendo que eles estavam fazendo baderna, né, que eles estavam fazendo tumulto na cidade, e eles foram presos. E as pessoas presas naquela época, elas não ficavam como as de hoje, né, comendo todas as comidas, café, almoço, janta. Não, eles foram apanhados, né, eles apanhados, foram surrados. Eles levaram uma surra muito, muito, muito grande. Porque eles estavam falando de Jesus e porque ele orou por aquela menina e a menina foi liberta. Eles estavam fazendo alguma coisa errada? Porque as pessoas que são presas, geralmente, as pessoas que têm que ser presas são pessoas que fazem alguma coisa de errado. As pessoas que roubam, né? As pessoas que matam, as pessoas que fazem coisas contra a lei aqui da terra. E eles não estavam fazendo nada demais. Mas aquelas pessoas ficaram chateadas, né? Injustamente. Irmã Araújo, irmã Silvana, lá de Floripa, paz do Senhor. Então, injustamente, eles foram presos. Eles ficaram na prisão. Eu estava separando aqui os visuais, mas aí não dava para ver. Eu vou aproximar bastante os visuais de vocês para que vocês enxerguem, crianças, né? As crianças adultas que quiserem ver também, sintam-se à vontade. Isso aqui, ó. Paulo e Silas sendo presos, dá para vocês verem direitinho aqui no Instagram, no Facebook. Paulo e Silas sendo presos, né? Aprisionados.
E eles chegando lá na prisão, nossa, imagine a tristeza. Eu nem consigo imaginar um dia eu estar presa. Deus me livre. A gente já está praticamente preso dentro de casa, né? A gente está nessa tristeza tão grande, porque a gente está se sentindo aprisionado, a gente está se sentindo quase como numa prisão. Isso dentro de casa, tendo espaço. Imagine eles. Mas será que eles ficaram murmurando? Será que eles ficaram reclamando? Muita gente poderia pensar, eu falaria, ai Deus, o Senhor me trouxe até aqui, por que eu estou preso injustamente? É muito ruim a gente aceitar uma injustiça, não é isso? Não é todo mundo que aceita uma injustiça. Quer dizer, eu acho que ninguém aceita a injustiça. Mas Paulo, ele não ensinou o que é o nosso culto racional, em corpo, em vivo, né? O espírito, em espírito, em verdade. E a gente tem que adorar a Deus em todo o tempo. Então ele também tinha que dar o exemplo. E pertinho da meia-noite a Bíblia fala, tá? A nossa história tá lá em Atos, eu não sei qual capítulo ainda. Deixa eu ver se eu encontro aqui o capítulo, acho que é 16. Isso, Atos 16, a partir do 25. Pertinho da meia-noite a Bíblia fala assim, que eles começaram a louvar, eles começaram a cantar, deixa eu aproximar aí. Eles aqui, ó, presos, tá vendo como era a prisão de antigamente? Estavam presos aqui. E Paulo e Silas, então, começou a louvar. Começou a cantar hinos de louvores a Deus. Eles não estavam reclamando, eles não estavam... Nossa, que grande exemplo para nós, né? Que grande exemplo a gente pode ter com a história de Paulo e Silas na prisão. Então, algo aconteceu. Quando eles começaram a louvar ao Senhor, algo começou a acontecer. Acontecendo um terremoto de repente. Começou a tremer o chão da cadeia, começou tudo a tremer e a desabar. E até a prisão, né, não sei se era por corrente, se era por, como a figura mostrou aqui, numa imagem, né, numa tábua, preso. Quem mais está conosco? Gisele Mendes, Patrícia Silva, Adriana, amada, minha companheira, Aldilene, amada irmã. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Tem mais aluno aqui? Respondeu também aqui no Facebook, irmã Magda, muito bem. Então, quando eles estavam louvando, como eu estava dizendo, aconteceu um terremoto. Tudo começou a se tremer, tudo foi se soltando. Soltando das mãos, se estavam presas as mãos. A nossa figura não mostra, mas a gente não sabe. Só que eles estavam aprisionados. Mesmo dentro da cadeia, né, dentro da cela, eles ainda estavam presos, os pés e as mãos deles. E tudo começou a soltar das mãos deles. Começou a abrir, as portas das cadeias começaram a abrir de todas as salas, as celas lá da prisão começaram a abrir. E eles então começaram a ficar espantados. Mas será que eles disseram assim, nós vamos cantar, porque se a gente cantar, Deus vai fazer? Eles tinham essa certeza? Não necessariamente. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam louvando ao Senhor independente se eles iam serem mortos. Eles já foram surrados, né, já foram presos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eles continuaram louvando ao Senhor. E depois que as cadeias se quebraram, depois que tudo foi ao chão, será que eles fugiram? E eu iria meter o pé, eu iria correr, eu não queria nem saber. Muitos poderiam até pensar assim, né? O nosso instinto de segurança, né? Querer se livrar da cadeia, da prisão. Irmã Legantina, bem-vinda no Face. Então, eles não correram. Eles simplesmente ficaram ali. Sabe por quê? Também, o Espírito Santo de Deus tinha falado com eles. Naquele momento, o carcereiro, aquele vigia da prisão, o guarda, que hoje chamamos, né, guarda da prisão, ficou desesperado. Ele começou a ficar desesperado e ele até quis se matar, porque ele disse assim, meu Deus, e agora? Vão dizer que foi eu, não é? Os presos todos vão fugir
E eu vou acabar morrendo, porque as pessoas vão me castigar, dizer que foi culpa minha deles fugirem. Mas Paulo e Silas, como bons exemplos de cristãos, como aquele tipo de pessoa que louva a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ele chamou o carcereiro e disse: não se desespere, não faça isso contra a sua vida, porque todos nós estamos aqui. Foram soltos, né? As correntes deles, mas eles permaneceram no local, tanto Paulo e Silas como os outros prisioneiros. E ele disse: estamos todos aqui, nós não vamos a lugar nenhum. E assim, ele ficou muito espantado, aquele carcereiro, e eles continuaram. Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E assim foi o que aconteceu. Aquele carcereiro levou Jesus à sua família, porque ele é o líder da sua família, levou Jesus à sua família e toda a sua casa creu, toda a sua família aceitou a Jesus, ele foi batizado e, glória a Deus, passou a servir ao Senhor. Acreditou que aquele terremoto foi Deus. E aquele terremoto não machucou a ninguém, não machucou a ninguém. A nossa tarefa da lição número 3, ela pergunta assim: vocês estão com a revista? As meninas, os meninos estão com a revista? Por favor, me responda quem está com a revista e vá acompanhando aí. Eu não sei qual é a página, eu acredito que é a página 10 da lição. Eu acredito que seja a página 10 de vocês, que a minha é um pouquinho diferente, que é do professor. E ele faz a pergunta assim: onde o verdadeiro adorador permite que Deus faça uma completa mudança? A completa mudança do verdadeiro adorador, que é em espírito e em verdade, é na mente ou é nos pés? Ah, essa tá fácil, né? Essa tá muito, muito, muito fácil. O que aconteceu? A segunda pergunta. O que aconteceu enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus? Aconteceu um tsunami? O que é um tsunami? Tsunami vem do mar, né? Ondas altas. Ou aconteceu um terremoto na prisão? Respondam aí, depois me passam as respostas, tá? O que o carcereiro pensou que havia acontecido com Paulo e Silas? Ele achou que Paulo e Silas tinham morrido, ou ele achou que Paulo e Silas tinham fugido? Pera para que te quero, correram fora para o mundo, ou eles tinham morrido? O que ele pensou? O que o carcereiro pensou? Respondam aí. Quando as cadeias caíram, Paulo e Silas ficaram livres ou eles ficaram esmagados? O que será que aconteceu? Esse livres não é que eles estavam fora da cadeia, mas eles ficaram livres, né? As mãos livres e os pés livres, tá? O carcereiro e toda a sua casa foram convertidos ou foram presos? O que será que aconteceu? Eu acabei de contar. A questão número 2 é um códigozinho aqui que você tem que descobrir, mas isso aí você faz em casa quando você tiver mais tempo, mas me manda a resposta, tá bom? Que na próxima aula também a gente vai começar a corrigir. E a lição número, a questão 3 fala assim: marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a lição. A letra A fala assim: o apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre como pregar. Ele escreveu uma carta sobre como pregar. A carta aos Romanos, ele escreveu lá no capítulo 12, foi sobre como pregar? Ou foi sobre como cultuar a Deus? Verdadeiro ou falso? O verdadeiro adorador não vive como as pessoas deste mundo. Ou seja, muita gente, a maioria das pessoas, como eu falei, só sabe reclamar. Só sabe agradecer quando está feliz. E olhe, né? Muitas vezes até esquece de agradecer, mas quando está triste, quando está na luta, na provação, na dificuldade, é muito difícil, não é isso? O carcereiro e toda a sua casa se converteram ao Senhor, verdadeiro ou falso, não é isso? Então nós já aprendemos. A lição 1 também e a lição 2 eu queria conferir com vocês. Em quanto tempo a gente está aí? 40, 50 minutos, né? Eu vou concluir uma live primeiro, depois eu entro de novo, porque dá tempo de eu beber água, vocês também beber água, para a gente entrar na última lição e fechar, porque no Instagram em 1 hora ele fecha, tá bom? Mas aí a lição número 1 que a gente já contou, tem aqui, né, para completar o versículo. E tem a sequência aqui, é facinho, dá para vocês fazerem.
A lição número 2 também é um caça-palavras e é um enigma. E a questão 3, ele colocou bagunçado aqui a ordem das palavras e para você colocar a ordem certa das palavras. Também é bem facinho, tá bom? Alguma dúvida é só falar aqui, fala no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Qualquer dúvida da lição. Então a gente vai finalizar aqui a lição número 3, que a igreja do Senhor é um lugar de adoração ao Senhor, é um lugar de cultuar a Deus, é um lugar de engrandecer a Deus, tá certo? E daqui a pouco a gente volta com a lição 4 pra gente finalizar tudo, tá? Beijinho, beijinho, até daqui a pouco.